como nós temos visto no que está acontecendo neste instante no Rio Grande do Sul, temas ambientais não são apenas uma situação, um problema na redação do Enem e de outros vestibulares. São um problema de todos nós. E é por isso que eu escolhi um tema ambiental para esta correção de redação. Eu espero que você aprenda muito com este texto e que eu desperte em você a consciência ambiental. Vem comigo. Bom, eu tô aqui com uma redação do João Vitor, que foi meu aluno e que vocês pediram na live que eu fiz ontem que eu corrigisse o modelo próprio dele. Vou dar um destaque a isso, não estou falando de modelo pronto, estou falando de modelo próprio. Eu consegui, ao longo do ano, desenvolver junto com o João, junto com a minha equipe, o modelo de redação dele a partir das habilidades dele. É um trabalho que exige, sim, atendimento individual, atenção, humanização e personalização dessa forma de educação. E se você, eventualmente, tiver interesse em, assim como o João, desenvolver seu modelo próprio de redação, escrever com segurança e alto desempenho, temos um QR Code aqui do meu ladinho, é só você é só você tirar uma foto desse QR Code, você vai diretamente para a minha página de inscrições e aqui embaixo, na legenda deste vídeo, temos também o link para a minha página de interessados. Mas, sem mais delongas, vamos à redação do João. Ele escreveu, deixa eu aumentar aqui para ficar bem grandão para vocês, para ficar bem confortável para vocês, sobre os impactos. Então, foco nas consequências das ações antrópicas, das ações humanas na região amazônica. Mas, muitos anos atrás, no Enem 2008, apareceu um tema de a importância do ciclo hidrológico da Amazônia. O que acontece na Amazônia afeta o ciclo de chuvas no resto do país. Pode ter a ver no Rio Grande do Sul essas chuvas desproporcionais, isso que a gente chama de eventos climáticos extremos, tem a ver sim também com o desmatamento da região, mas até mesmo em termos mais globais, o desmatamento da Amazônia. O mundo não tem lá fora. Estamos todos no mesmo barco. Bora então corrigir essa redação do João e eu quero destacar para vocês os truques que ele usa para escrever a sua redação. Então, para isso, eu vou usar o meu modelinho de correção de sempre. Vocês já conhecem essas cores, né? Quem aqui já é pré-histórico no canal, eu tenho sempre essa curiosidade, faz um favorzinho, deixa aqui embaixo nos comentários há quanto tempo você me segue. Você me segue só aqui no YouTube ou você me segue nas outras redes sociais? Em quais redes sociais você me segue? Como você me conheceu? Eu morro de curiosidade para saber essas coisas. O João começa essa redação, como sempre, fazendo menção à Constituição Federal de 1988. No modelo próprio dele, ele sempre começa falando ou da Constituição, ou de um estatuto, de uma legislação ou um documento que garanta um direito, para depois fazer um contraste. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, assegura, em seu artigo 225, o direito a um meio ambiente protegido e ecologicamente equilibrado. Muito interessante, porque aqui ele põe o repertório e já começa a mostrar o eixo temático sobre o qual ele vai escrever. Logo em seguida, ele estabelece um contraste entre como as coisas deveriam ser e como elas são de fato. E aí, a gente vai colocar a problematização. O atual cenário de preservação da região amazônica, então eu estou dentro do tema, vai de encontro a, ou seja, contrasta, conflita com essa prerrogativa, então eu estou retomando a prerrogativa constitucional e explicando. Olha esse operador argumentativo.
Hoje, no meu curso de redação, eu vou dar uma aula de competência 4. Então, este vídeo é uma homenagem aos meus meninos que vão ver a minha aula de competência 4 e eu vou usar este vídeo também para abordar com eles os operadores argumentativos. Eu sinalizo os operadores argumentativos, que são essas palavras que estabelecem coesão, mas também falam da relação lógico-semântica, eu destaco com turquesa e amarelo, porque contribui para as competências 3 e 4. Uma vez que tem sido constante o aumento da intervenção humana no local. Então, tá falando de ação antrópica. E aí eu preciso exemplificar para tornar o argumento um pouco mais concreto, queimadas e com desmatamentos. Retomamos o que foi dito antes e nos posicionamos sobre isso. Tais atrocidades são causadas, sobretudo, majoritariamente, isso é um modalizador, é uma palavra que fala do nível de certeza que ele tem em relação a esse argumento, pelo retorno financeiro proporcionado por meio de atividades econômicas. E aí ele exemplifica, a exemplo da operadora argumentativa, então estou marcando com 2 cores, exportação de madeiras, do garimpo e do agropastoreio, fomentadas, ou seja, incentivadas, ele está apontando aqui causa. Opa, ficou muito grosseira essa caneta, né? Pela negligência fiscalizatória do Estado. Em vista dessa questão, então eu estou retomando o que veio antes, a fim de, então é um operador argumentativo, mitigar as consequências, e aí ele exemplifica e já antecipa quais são as consequências, como a perda de biodiversidade e a escassez de recurso natural. Então, estamos aqui apontando consequência. Medidas de proteção a esse ecossistema, o ecossistema amazônico, são urgentes e indispensáveis. Vamos ver as estratégias que ele faz. Então, estratégias de tese apresentadas por ele. Contraste. Em seguida, responsabilização. Em seguida, problematização. Em seguida, antecipação da proposta de intervenção. Então, ele faz uma tese super complexa. Meninos dos meus cursos, vocês sabem que eu amo uma tese complexa. Então, antecipação da proposta de intervenção. E aí, a introdução dele serve como se fosse um roteiro. Detalhadamente, tudo que vai aparecer depois é antecipado na introdução, o que garante que ele tem um projeto de texto bem explicitamente estratégico. Bora para o primeiro desenvolvimento. Nessa conjuntura, então ele retoma a conjuntura estabelecida antes, né, fez uma coesão. Antes que sejam abordados os impactos negativos, e aí os impactos negativos é o que vai vir no próximo parágrafo, então deixa eu até já jogar lá embaixo, ó. Impactos negativos são consequências de tais ações antrópicas, e aí ele tem um certo vício em tais, tá? E aí, eu não gosto muito não, isso pode virar ponto na competência número 4, né? Então, eu tô já marcando algumas vezes em que aparece o tais no texto dele. É necessário que sejam examinadas as causas e o funcionamento delas, ou seja, ele me avisa o que vai acontecer neste parágrafo. Então, parágrafo de causa. Ele começa com um repertório sociocultural. O sociólogo alemão Ulrich Beck, em sua obra Sociedade de Risco, afirma que a sociedade atual é gravemente
pautada por objetivos econômicos de lucro, independentemente, sem se importar de qual seja o meio utilizado para atingi-los. O LOS aqui retoma objetivos econômicos, então fortalece competência 4. Sob essa óptica, a anterior, na realidade ecológica brasileira, então ele está tornando esse repertório produtivo, então deixa eu marcar aqui com roxinho. Ele traz essa citação de um autor alemão para a realidade brasileira. Destaca-se como cerne principal. Cerne principal é um problema, porque o cerne já é principal. Então aqui nós temos uma redundância, um pleonasmo. Destaca-se como cerne o alto valor comercial que a exploração na Amazônia possui. Então, ele vai fazer uma noção agora aditiva. Tanto para a exportação de madeiras e de metais preciosos, e aí ele exemplifica, como o ouro e o nióbio, quanto para a criação de gados, que, posteriormente, terão suas carnes dos gados comercializadas. Se vocês observarem, na hora em que ele faz isso, ele está cumprindo o projeto de texto. Lá em cima, ele já tinha falado exportação de madeira, garimpo e agropastoreio. E ele retoma exatamente na mesma ordem. Isso fortalece muito o aspecto estratégico, porque ele fala madeiras, metais preciosos e gado. Somada a isso, então temos uma relação aqui de adição, está a falha. Então, ele está caracterizando. Isso é posicionamento, isso é bem bonito. E, por vezes, isso é um modalizador. Ele está falando que nem sempre, mas de vez em quando. Então, modalizadores são palavras ou expressões que dão o grau de certeza de um argumento. Por vezes, inexistente atuação governamental frente a essa questão. Então, quando ele fala da inexistente atuação governamental, ele está retomando a causa, que era negligência fiscalizatória. Dado que tem uma relação explicativa, e em seguida ele usa um concessivo, embora, ainda que seja um crime, tais atividades enriquecem alguns estadistas. Polêmica, tem governantes ganhando dinheiro com a degradação ambiental. Será que ele dá conta de comprovar, de fundamentar isso? Vamos voltar e ver. Voltamos. Exemplos disso. Então, ele vai exemplificar para fundamentar. São os crimes cometidos pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Treta. Ele tretou com o Salles. Lembrando, o Salles é o cara que falou de passar a boiada. Que, mesmo, ou seja, ainda que relação concessiva, acusado de contrabando ilegal de madeiras amazônicas, continuou no cargo. Ou seja, você não precisa sempre ter um dado numérico para fundamentar uma argumentação. Você pode exemplificar o argumento. Excelente estratégia argumentativa. Agora, ele vai fechar dessa forma, concluindo o parágrafo, fechando o argumento, fica clara a existência da noção enunciada por Beck no campo social no país. Noção enunciada por Beck, ele retoma o repertório sociocultural da sociedade de risco. Gente, eu ainda tô meio gripada, é por isso que eu tô meio funga-funga. Vocês estão reparando alguma diferença na minha voz? Eu tô achando que eu tô um pouco fanha. Beleza. No campo social do país, a qual a sociedade de risco lesa a Carta Magna, que era o primeiro repertório sociocultural que está lá na introdução. Lindo. Então, observem que ele retoma os dois repertórios socioculturais. Vamos para o próximo parágrafo? Gente, eu sei que o YouTube é o lugar dos vídeos curtos, mas eu queria fazer uma
correção bem detalhada para ajudar todos vocês a entenderem o que é um modelo próprio e, principalmente, meus queridos alunos dos meus cursos. Vocês vão receber o link deste vídeo e esta redação em PDF, porque eu tô gravando esse vídeo em homenagem principalmente a vocês. Voltando. Como consequências, e ele tinha avisado lá na introdução que ele ia falar das consequências de tais atrocidades exploratórias. Aqui eu colocaria exploratórias de quê? Do meio ambiente, dos recursos naturais, dos ecossistemas e tal. Ressaltam-se, destacam-se a perda da biodiversidade e o surgimento de crises hídricas no Brasil. São as duas consequências que ele vai aprofundar. Nesse sentido, salienta-se, ou seja, destaca-se, que a floresta amazônica possui a maior multiplicidade biológica do mundo, com mais de 60 mil espécies, e detém, e aí faltou um acento, eu acho que esse é o primeiro desvio gramatical que ele cometeu. Foi o primeiro que eu peguei até agora. Vocês acharam algum outro? Se vocês acharam algum outro erro, me conta aqui. Eu devo ter deixado passar. Até agora é a primeira. Detém função vital para a periodicidade de chuvas nas regiões centro-oeste e sudeste, graças ao, devido ao, então aqui temos uma relação causal, mecanismo de evapotranspiração, que poderia contar com repertório sociocultural se ele aprofundasse, mas ele só menciona, para mim não é um repertório sociocultural produtivo, mas isso não é um problema, porque o repertório desse parágrafo mesmo vem na frase seguinte e é um repertório lindíssimo, elegantésimo. O artista plástico Luiz Rangel, terceiro repertório sociocultural, retrata em sua obra Naturezas Mortas, e aí sua é também um mecanismo coesivo na obra dele, cenas de depredação ambiental nessa região, na região amazônica, com árvores tombadas e queimadas e com animais mortos. Aqui, essa vírgula tá errada. Segundo desvio gramatical. Tá na beiradinha, ele não pode ter o terceiro, ainda tá com 200 na competência 1. Nesse contexto de crimes, aí aqui eu completaria crimes ecológicos, ambientais, algo assim, para ficar mais dentro do tema, a perda de vidas animal e vegetal. Aí aqui de vida animal e vegetal ou vidas animais e vegetais, que é a questão do ecocídio, causando problemas na cadeia alimentar do bioma, de forma a, então tá dando a ideia de consequência, dizimar cada vez mais seres. Aí ele vai fazer uma segunda argumentação nesse sentido, então ele põe uma relação de adição. Ademais, o corte de árvores afeta o ciclo de chuvas, então ele já tinha avisado que ia falar disso, em áreas carentes de umidade. Aí ele explica. Uma vez que, lembrando, você não precisa fundamentar só com dados numéricos, você pode exemplificar ou, como neste caso, explicar. Gente, uma pergunta muito séria. Vocês escutaram Nelson, o meu galo, cacarejando por aí? Vocês escutaram o cocoricó de Nelson? Não é um efeito sonoro, é o galo que tá aqui debaixo da minha janela. Beleza. Uma vez que essas regiões, essas áreas, então é um mecanismo coesivo, dependem da corrente de ventos úmidos vindos da Amazônia, obstaculizando, ou seja, gerando um obstáculo à manutenção da vida nesses locais e ampliando os prejuízos. Beleza. Aí a gente observa que esse pedacinho aqui serve como fechamento do parágrafo do João. Excelente. Que é isso, Nelson hoje está inspirado, deve ter acordado apaixonado. Portanto, considerando, dada a gravidade das ações antrópicas no bioma amazônico, então aqui o João fez o gancho, ele retomou elementos anteriores, lembrando,
Fazer o gancho é facultativo, não é obrigatório, tá? Você pode fazer se tiver espaço, mas se isso ocupar o espaço da proposta de intervenção, não pode não. Interferências devem ser feitas. Então ele está desdobrando o argumento com vistas a objetivo. Então, já vou contar os elementos. Primeiro, o objetivo, primeiro elemento obrigatório. Vou colocar aqui. Com vistas a fazer valer o garantido na Constituição, ele aproveita e retoma o repertório sociocultural, tornando produtivo e dando a impressão de projeto de texto, cabe ao agente, Congresso Nacional, então 2 elementos até agora, a exigência ao Ministério do Meio Ambiente da tomada de medidas que interrompam as intervenções humanas na Amazônia. Esse a exigência cumpre o papel da ação. Sugestão. Para a ação ficar mais explícita, põe a ação no infinitivo. Cabe ao Congresso exigir, tá? E aí a gente tem 3 elementos. Gente, eu vou parar essa gravação porque eu tô com vontade de tossir. Sinto muito. Tossi e voltei. Se você chegou até este momento, coloca aqui embaixo coffee nos comentários para eu saber que você chegou neste momento. Ó o olhinho cheio d'água de quem tossiu. Então, estavam com 3 elementos: objetivo, agente, ação. A exigência ao Ministério do Meio Ambiente da tomada de medidas que interrompam as intervenções humanas na Amazônia. E aí ele detalha por explicação. Ele explica a ação. E aí ele destaca que ele está fazendo o detalhamento colocando uma expressão que denota explicação e usando os travessões, uma vez que promovem danos que extrapolam as fronteiras do ecossistema, além de adição, danificarem, tinha que ser no plural. Terceiro erro de competência, número 1, o João acabou de perder o 1000 que eu estava dando para ele. 960. Terceiro erro, na penúltima linha, acontece. Você já foi pego assim? Danificarem o próprio local. Isso que veio antes, então tinha 4 elementos, será feito por meio... Ok, aqui está a App Store. É isso, meu celular falou comigo. Por meio da mobilização da bancada ecológica junto a ONGs ambientais. E aí ele retoma as ONGs ambientais e sinaliza que essa explicação é um outro detalhamento, as quais levantarão dados que direcionarão a atuação desse órgão federal. Gente, esse é o modelo típico do João, com todos os truques sujos que eu ensino para os meus alunos. Essa redação é, para mim, um 960, porque eu achei 3 desvios gramaticais. A única competência em que ele perderia nota, para mim, é a 160. O resto, 200. Queria que vocês me contassem. O que vocês acharam dessa correção? Peguei pesado, não peguei? Vocês reaproveitariam alguns dos repertórios do João na redação de vocês, especificamente para os meninos dos meus cursos, que vão ter aula de competência 4 comigo nesta semana? O que vocês acharam dos operadores argumentativos do João? Observem quantos operadores argumentativos ele vai usando ao longo do texto. Meus queridos, foi um prazer ter estado com vocês. Contem sempre comigo. Um beijo.